Ele se chama Amigo do Amigo, porque quando eu adotei o amigo. O amigo apareceu no lugar onde eu morava, no condomínio do prédio que eu morava, e aí, depois de muita negociação com os condôminos lá, o amigo permaneceu na área comum, eu e outros vizinhos começamos a cuidar dele, e passado uns 3, 5 meses, mais ou menos esse período que a gente conseguiu organizar uma casinha para o amigo, fez todas as vacinas básicas nele, ele resolveu trazer um outro cachorrinho para morar lá. E aí eu comecei a chamar de amigo, porque era o amigo que o amigo levou para morar lá. Era num prédio, num edifício, né? E aí tinha uma área comum e o amigo apareceu. O amigo de rua, era de rua? De rua, isso. E o amigo apareceu lá, a gente, né? Eu e os outros vizinhos entrávamos na garagem do prédio e ele abria o portão e ele entrava, e toda vez que a gente tentava colocar ele para fora, ele retornava. Então ele começou a dormir na porta do elevador. E aí alguns vizinhos começaram a levar uns restos de comida para ele, abastecer ele com água, e ele foi ficando, e acabou que chegou num ponto que algumas pessoas tinham medo, né? Que algumas pessoas têm medo de animais. E isso começou a entrar numa discussão lá no prédio, né? Porque normalmente não é comum, né? Ter um animal numa área comum num edifício. Mas a gente sentou, conversou e entrou num acordo, fez uma votação também. E mais de 95% dos moradores e dos condôminos do edifício concordaram que ele ficasse desde que ele fosse assistido por alguém. E eu e mais alguns vizinhos decidimos então que iríamos ficar responsáveis por eles. E aí a gente foi adquirir a casinha dele, arrumamos a caminha para ele, juntamos, né, dinheiro, fizemos uma vaquinha lá, dividimos as despesas. Não tinha. Quando é que isso aconteceu, Clarissa? Aí, logo passados esses 3 a 5 meses, que então ele virou morador oficial da área comum, nós estávamos nos adaptando, tudo, ele estava feliz, ele resolveu, acho que ir pra rua de novo, passear, e voltou com um coleguinha. E eu falei, nossa, o amigo trouxe um amigo, né? Como é que a gente vai fazer agora? Foi tão difícil de organizar o amigo para ficar aqui. Ele já estava sendo chamado de amigo nesse momento? Já, eu chamava ele de amigo. E aí, ele apareceu com um colega lá. Eu acho que ele falou, poxa, aqui tem um pessoal bacana que cuida de mim, eu vou contar para ele. Contou, aí ele levou o amigo do amigo para morar lá. E aí, a gente, enfim, começou a cuidar do amigo também. E depois de um ano, eu mudei. Eu vim morar nessa casa que nós estamos agora conversando, e eu trouxe o amigo e o amigo do amigo para morar comigo, porque queira ou não é uma situação delicada, né? Animais em área comum, né? Tem sempre algum vizinho que adora e um vizinho que não concorda muito. Então, todo mundo que me ajudava a cuidar dele ficou muito feliz que eu ia adotar os dois. Adotei os dois. Sim, são 2 vizinhos meus, né? O Leandro e o Sérgio, que eram pessoas que ajudavam, que estavam sempre disponíveis, que eu conversava muito. Foram eles, inclusive, os primeiros a conversar com os outros vizinhos sobre a permanência, né, do amigo lá no prédio. Então, eu sempre tive muitos animais de estimação, desde criança. O meu pai era apaixonado por animais e eu cresci nesse meio. Então, sempre fui muito apaixonada por qualquer espécie, qualquer tipo de animal. Isso, tem 30 dias. Tem 30 dias. A partir do momento que eu adotei eles, né, que mesmo lá no prédio eu já tinha percebido que o amigo do amigo tinha um aumento de linfonodos que não era comum. O padrão dos linfonodos dele não era anatomicamente normal. Mas enfim, o tempo foi passando, né, e eu sabia que poderia ser um linfoma isso, mas eu tomei a decisão, né, que eu iria investigar se em algum momento isso se tornasse realmente um problema, né. Então a gente teve um aumento dos linfonodos e eu levei para uma veterinária da cidade aqui do município me ajudar a identificar se realmente era. A gente fez todos os exames que diagnosticaram linfoma.
Então a gente começou, né, a fazer tratamentos para poder dar uma qualidade de vida para ele melhor, porque a gente sabe que é uma doença que demanda muita energia do animal e infelizmente não tem cura, né? Tem o tratamento para melhorar a permanência do animal o mais saudável possível dentro do quadro dele, né? Então a gente fez alguns tratamentos, fez algumas quimioterapias, algumas vezes ele respondeu melhor, outras não, e isso tudo foi se prolongando durante, né, no decorrer de 6 meses desse ano de 2025. Então, mês passado, 30 dias atrás, 33, 35 dias atrás, a gente precisou se despedir dele porque não foi mais possível levar a vida dele, né? Então a gente teve que tomar uma decisão difícil que também foi entrar com eutanásia, porque ele estava sofrendo muito, inclusive a nível respiratório. Eu gosto muito de animais, como eu comentei, então assim, eu não me vejo, né, vivendo sem. Mesmo o momento que eu fiquei 5 anos, 4, 5 anos ali sem um animal morando comigo, né, na casa da minha mãe a gente sempre teve, então não me vejo sem. Então é muito importante para mim ter essa companhia, ter essa troca de espécies que a gente tem, né, que é o respeito um pelo outro, o carinho, o companheirismo, a alegria. Eu não me vejo sem animal de estimação. Nossa, assim, eu gosto muito e graças a Deus eles sempre me acolhem muito bem como tutora deles. Então